A mãe que viu o filho no caixão, uma oração desesperada e a mão de Deus que não desampara. Era uma tarde de sábado, o sol já começava a se pôr, e a irmã Maria, uma mulher de cerca de 40 anos, caminhava com passos lentos em direção à sua casa. O peso que carregava não era apenas físico, mas uma dor que apertava o peito, como se uma mão invisível espremesse seu coração. Seu filho, Lucas, um jovem de 19 anos, cheio de sonhos e força, havia sido levado de repente por uma doença que os médicos não conseguiram vencer. A febre alta, as dores no corpo e, por fim, a notícia que ninguém queria ouvir: não há mais o que fazer. Maria lembra que naquela manhã, quando o médico lhe disse que Lucas não resistiria, ela sentiu o chão abrir-se debaixo de seus pés. Como uma mãe poderia enterrar seu próprio filho? Como poderia continuar vivendo sabendo que ele não estaria mais ali, chamando-a de mãe, sorrindo, abraçando-a? Mas mesmo com o coração partido, ela não perdeu a fé. Não porque fosse forte, mas porque não tinha mais para onde correr. À última noite, um clamor no quarto vazio. Na noite anterior ao velório, Maria entrou no quarto de Lucas, agora vazio, e ajoelhou-se ao lado da cama onde ele passará seus últimos dias. As lágrimas escorriam sem parar, e as palavras não vinham. Não eram orações bonitas, cheias de frases decoradas, mas um choro profundo, um clamor que saía da alma. Ela não pedia explicações, não questionava Deus. Apenas suplicava: Senhor, o Senhor sabe da minha dor. Se for da tua vontade, não me deixes enterrar meu filho. Mas, se for para ele partir, dá-me forças para suportar. Ela lembra que, em meio àquele desespero, uma paz estranha começou a invadir seu coração. Não era a paz de quem tem todas as respostas, mas a certeza de que mesmo na dor, Deus estava ali. E foi nessa hora que ela ouviu, não com os ouvidos, mas no íntimo do seu ser, uma voz que parecia dizer: confie em mim. O velório, entre lágrimas e uma esperança que não morre. No dia seguinte, a casa estava cheia. Irmãos da congregação, vizinhos, amigos, todos tinham vindo para se despedir de Lucas. O caixão estava fechado, mas Maria sabia que dentro daquele lugar frio e escuro estava o corpo do seu filho. Ela se aproximou, tocou na madeira polida e mais uma vez as lágrimas vieram. Foi então que o irmão José, um dos mais velhos da igreja, chegou perto dela e com voz calma disse: Irmã Maria, Deus é poderoso. Nada é impossível para ele. Vamos orar. Ela não tinha forças para responder, mas assentiu. Ali mesmo, ao lado do caixão, eles se ajoelharam. Não foram palavras bonitas, nem orações longas. Foram súplicas simples, cheias de fé, de homens e mulheres que acreditavam que Deus ouve o clamor dos seus filhos. O momento que muda tudo, um suspiro no silêncio. Depois de algum tempo em oração, quando todos já se levantavam, Maria ouviu algo. Um som fraco, quase imperceptível vindo de dentro do caixão. Ela congelou. Seria sua imaginação? Mas então ouviu novamente um suspiro. Com as mãos trêmulas, ela pediu que abrissem o caixão. Alguns hesitaram, outros acharam que era o desespero falando. Mas o irmão José, sem dúvida, ordenou: Abram. Quando a tampa foi levantada, o que todos viram deixou-os sem palavras. Lucas estava ali pálido, fraco, mas seus olhos se abriram lentamente. Um fio de voz saiu de seus lábios: Mãe, a restauração, Deus não desampara os seus. Nos dias que se seguiram, Lucas foi levado de volta ao hospital. Os médicos não tinham explicação. Seu coração, que havia parado, agora batia novamente. A febre que o consumia havia desaparecido. Era como se a morte tivesse recuado diante da oração daqueles que confiaram em Deus. Maria não tinha palavras para explicar o que aconteceu. Ela só sabia uma coisa: Deus havia ouvido seu clamor. Não porque ela fosse especial, não porque merecesse, mas porque Ele é misericordioso. O retorno à igreja, uma vida transformada. Lucas demorou semanas para se recuperar completamente, mas quando pôde, foi com a mãe à igreja. Ele não era o mesmo. Antes era um jovem que ia aos cultos por obrigação, que ouvia as pregações sem muito interesse. Mas agora seus olhos brilhavam de uma forma diferente. Em uma noite de culto, ele se levantou e com voz firme deu seu testemunho: Eu estive à porta da morte. Vi a escuridão, senti o frio. Mas Deus me trouxe de volta. Não foi por mim, foi por causa das orações da minha mãe, dos irmãos, da fé desta igreja. Hoje eu sei que Deus é real, e quero servir a Ele com a minha vida. Não demorou muito para que Lucas fosse batizado nas águas em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. E pouco tempo depois ele também recebeu o batismo no Espírito Santo, falando em línguas como o Espírito Santo lhe concedia. A multiplicação da bênção, um jovem que agora leva outros a Cristo. Hoje, Lucas não é mais aquele jovem que ia à igreja sem vontade.
Ele é um dos que chegam cedo para ajudar a preparar o templo, que visita os doentes, que fala com os jovens que, como ele já foi, estão perdidos. Ele sabe o valor da vida, sabe o que é ser tirado das trevas para a luz. E Maria? Ela continua sendo a mesma mulher simples que ora com fé, que confia em Deus mesmo quando não entende. Mas agora, quando olha para o filho, ela vê não apenas a vida que foi restaurada, mas um propósito, que a história dele sirva para que outros saibam que Deus não desampara os seus. Uma exortação a todos nós. Talvez você esteja passando por uma prova que parece não ter saída. Talvez a dor esteja tão grande que você não consegue nem orar. Mas saiba uma coisa, Deus ouve até o suspiro do seu filho. Ele não promete que não haverá lutas, mas promete que estará conosco em meio a elas. Se Deus pode trazer um jovem de volta da morte, se pode dar forças a uma mãe para não desistir, Ele pode fazer o mesmo por você. Não importa quão escuro esteja o caminho, não importa quão grande seja a batalha. Fique firme. Confie nele. Porque a obra que Deus começou, Ele vai terminar. Não temas, porque eu te reme, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Isaías 43, 1. Glória ao nome santo do Senhor. Amém. A prova que veio como um terremoto, quando tudo parecia desabar. A vida de Lucas não havia sido fácil mesmo antes do diagnóstico. Desde criança ele viu o pai, um homem trabalhador, ser demitido de empregos por causa de crises econômicas que assolavam o país. A mãe Maria costurava até tarde da noite para complementar a renda, enquanto o filho, ainda adolescente, sentia o peso da vergonha ao ver os amigos com roupas novas e celulares da moda, enquanto ele usava calças remendadas e um aparelho antigo que mal ligava. Filho, não é vergonha ser pobre, é vergonha ser desonesto, ela repetia, enquanto suas mãos calejadas passavam a ferro nas peças que entregaria no dia seguinte. Mas o golpe mais duro veio quando Lucas completou 18 anos. O pai, que já vinha lutando contra uma depressão silenciosa, não aguentou a pressão de mais uma demissão. Uma manhã, Maria o encontrou sentado na cozinha com as mãos trêmulas e os olhos vermelhos. Não consigo mais, Maria. Não consigo dar o que esse menino precisa, ele disse, com a voz quebrada. Naquela noite, ele se foi. Não por morte física, mas por escolha. Arrumou suas coisas e desapareceu, deixando apenas um bilhete: peço perdão. Não sou forte o suficiente. Lucas nunca mais foi o mesmo. A dor da rejeição se misturou com a raiva. Se Deus existe, por que ele deixa isso acontecer? Gritava dentro de si, enquanto via a mãe chorar em silêncio, ajoelhada ao lado da cama, segredando orações que ele já não conseguia acreditar. Reze, Lucas. Deus vai nos ajudar, ela dizia. Mas para ele, aquelas palavras soavam vazias. Como um Deus que se dizia amoroso podia permitir que um pai abandonasse o filho? Que uma família fosse destruída pela pobreza? Foi então que ele começou a se afastar. Primeiro, deixou de ir aos cultos. Depois, arrumou um emprego em uma oficina mecânica, onde os colegas o apresentaram ao álcool e às festas. Esquece essa vida de igreja, irmão. Aqui a gente curte, não sofre, dizia um deles, enquanto lhe oferecia a primeira dose de cachaça. Lucas aceitou. E naquela noite, pela primeira vez em meses, sentiu que o vazio dentro dele era preenchido, mesmo que fosse apenas por algumas horas. Mas o alívio era temporário. As contas não paravam de chegar. A mãe, agora sozinha, adoeceu. Um dia, ao voltar tarde de uma festa, Lucas a encontrou desmaiada no chão da cozinha, com a pressão nas alturas. Filho, eu não aguento mais, ela murmurou, enquanto ele a levava às pressas para o posto de saúde. Foi ali, sentado em uma cadeira de plástico duro, com as mãos sujas de graxa e o cheiro de álcool ainda no hálito, que ele chorou como nunca havia chorado antes. Meu Deus, se tu existes, me ajuda, sussurrou, sem nem mesmo ter certeza de que ainda acreditava. E foi nesse momento de quebra que tudo começou a mudar. O encontro que mudou tudo, quando Deus usa quem a gente menos espera. 2 dias depois do susto com a mãe, Lucas estava na oficina, tentando consertar um carro com as mãos trêmulas de ressaca, quando um homem de terno simples, mas impecável, entrou. Preciso de um mecânico bom. Dizem que você é o melhor aqui, disse o homem com um sorriso tranquilo. Lucas, desconfiado, apenas assentiu. Meu nome é Roberto. Sou cooperador da congregação cristã, ele acrescentou, como se lesse os pensamentos do jovem. Lucas quase deixou a chave cair. Congregação? Não quero saber de igreja, não, resmungou, virando as costas. Mas Roberto não se ofendeu. Não estou aqui para te convencer de nada. Só preciso que você dê uma olhada no meu carro. E se quiser, depois a gente toma um café, disse, com uma calma que irritou e intrigou Lucas ao mesmo tempo. O carro era simples, um modelo antigo, mas bem cuidado.
Enquanto Lucas trabalhava, Roberto ficava ali observando em silêncio. Não pregava, não falava de Deus. Só de vez em quando fazia uma pergunta: você gosta do que faz? Lucas riu amargamente. Gosto? Não, mas é o que tem para hoje. E amanhã? O que você quer para amanhã? A pergunta o pegou de surpresa. Ninguém nunca havia lhe perguntado isso. Quando terminou o serviço, Roberto pagou em dinheiro um valor justo sem regatear e então convidou: vem, vamos tomar aquele café. Lucas hesitou, mas, sem saber por que, aceitou. Eles foram a um boteco simples, onde Roberto pediu 2 cafés e um pão de queijo. Você sabe por que eu vim até você, Lucas? Perguntou, depois de alguns minutos de silêncio. Porque o meu carro estava quebrado, Lucas respondeu, com ironia. Roberto sorriu. Não, porque Deus me falou do seu coração. Lucas quase engasgou com o café. Deus? Que Deus? O mesmo que deixou meu pai me abandonar? O mesmo que deixa minha mãe doente? Sua voz estava trêmula de raiva. Roberto não se abalou. O mesmo Deus que te deu mãos hábeis para consertar coisas quebradas. O mesmo que colocou você no caminho de um homem que precisava ouvir a sua história. E então, pela primeira vez em anos, Lucas ouviu algo que o fez parar para pensar. Minha história? Que história? Eu não tenho história. Só tenho uma vida quebrada. Roberto olhou nos seus olhos. Exatamente. E Deus especializa em consertar o que está quebrado. Naquele dia, Lucas não voltou para a igreja. Mas pela primeira vez em muito tempo ele não bebeu. E naquela noite, enquanto a mãe dormia, ele ficou olhando para o teto, com uma pergunta martelando em sua mente. Será que Deus realmente se importa? A volta para casa, quando as lágrimas falam mais que as palavras. 3 semanas se passaram. Lucas continuou indo ao trabalho, mas algo havia mudado. Ele parou de beber, parou de sair com os amigos da oficina. Às vezes, à noite, ele pegava a Bíblia da mãe, aquela mesma que ela lia todos os dias, e folheava as páginas, sem entender muito, mas sentindo uma estranha paz. Até que em um domingo ele acordou com um peso no peito. Hoje eu vou, disse a si mesmo, sem saber bem o porquê. A mãe, ao vê-lo se arrumando, quase chorou. Filho, você não sabe o quanto eu orei por este dia? Ela sussurrou, abraçando-o forte. O culto já havia começado quando eles chegaram. Lucas sentou-se no fundo, com os olhos baixos, envergonhado. As canções, as orações, tudo lhe parecia estranho e familiar ao mesmo tempo. Até que no meio de um hino, ele sentiu algo que não sentia há anos, paz. Não era a paz falsa do álcool, que durava apenas algumas horas. Era algo profundo, como se uma mão invisível estivesse segurando seu coração. Quando o irmão que presidia o culto anunciou que iriam orar pelos enfermos, Lucas sentiu um nó na garganta. Irmãos, se alguém aqui está passando por alguma aflição, venha à frente. Deus quer te abençoar, disse o irmão com uma voz serena. Lucas não se moveu, mas então, como se uma força maior o puxasse, ele se levantou. Caminhou até a frente com as pernas trêmulas, enquanto os irmãos cantavam baixinho. Quando se ajoelhou, não conseguiu dizer nenhuma palavra. Só chorou. Chorou pelo pai que o abandonou, pela mãe que quase morreu, pelas noites perdidas, pelas escolhas erradas. E em meio às lágrimas, ele ouviu uma voz, não audível, mas no seu coração dizendo: Filho, eu nunca te abandonei. Naquele momento, Lucas não entendeu tudo. Não teve uma visão, não ouviu uma voz do céu. Mas algo dentro dele quebrou e se refez. Quando se levantou, sabia que não seria mais o mesmo. A batalha contra o tumor, quando a fé é testada até o limite. Mas Deus não prometeu uma vida sem provas. Poucos meses depois de Lucas ter voltado para a igreja, a mãe começou a passar mal novamente. Desta vez, os exames revelaram algo pior do que a pressão alta, um tumor no útero. É maligno, disse o médico, com um tom que não deixava margem para a esperança. Precisamos operar logo. Lucas sentiu o chão sumir debaixo dos seus pés. Não, Senhor. Não agora. Não depois de tudo que a gente passou, ele orou, com as mãos trêmulas. A mãe, porém, estava calma. Deus sabe o que faz, filho. Se for a vontade dele, tudo vai dar certo. Mas as contas do hospital eram altas. Lucas, que havia conseguido um emprego melhor, viu seu salário ser engolido pelas despesas médicas. Como vou pagar tudo isso, mãe? Ele perguntou uma noite com a voz quebrada. Ela apenas segurou sua mão. Deus proverá. Ele sempre proveu. E foi então que aconteceu algo que Lucas nunca esqueceria. Naquela mesma semana, enquanto ele estava no trabalho, um irmão da igreja, um homem simples que trabalhava como pedreiro, chegou até ele. Irmão, o Senhor me colocou no coração para te dar isto, disse, entregando-lhe um envelope. Dentro, havia exatamente o valor da primeira parcela do hospital.
Não é muito, mas é o que Deus me deu para te ajudar, explicou o irmão, sem saber da necessidade exata. Lucas chorou ali mesmo, no meio da oficina. Deus sabe, ele repetia, incrédulo. Deus realmente sabe. A cirurgia foi marcada. E na véspera, enquanto a mãe dormia, Lucas se ajoelhou ao lado da cama e fez um acordo com Deus. Senhor, se a senhora sarar, eu vou servir a ti pelo resto da minha vida. Não importam as lutas, não importa o custo. Eu vou ficar firme. No dia seguinte, o médico saiu da sala de cirurgia com uma expressão que Lucas não conseguia decifrar. O tumor, ele era benigno, disse, confuso. Os exames davam maligno, mas na hora da cirurgia, vimos que não era tão grave quanto pensávamos. Sua mãe vai ficar bem. Lucas não teve dúvidas, aquilo era um milagre. Não do jeito que ele imaginava, sem alarde, sem holofotes, sem uma voz dos céus. Mas era a mão de Deus agindo no silêncio, mudando um diagnóstico, salvando uma vida. E naquele dia, Lucas soube que Deus não apenas ouvia suas orações, ele respondia. O chamado para servir, quando Deus usa o que foi restaurado. Com a mãe em recuperação, Lucas sentiu que não podia mais ficar parado. Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Ele orava, todas as noites. E a resposta veio de uma forma que ele não esperava. Um domingo depois do culto, o irmão que presidia a congregação local o chamou. Lucas, nós precisamos de ajuda na limpeza do templo. Você topa? Lucas, que nunca havia feito aquele tipo de serviço, hesitou. Mas eu não sei fazer isso direito. O irmão sorriu. Ninguém nasce sabendo. O importante é a disposição. E assim, Lucas começou a chegar mais cedo aos cultos, varrendo o chão, arrumando as cadeiras, limpando os banheiros. Não era um trabalho glorioso. Não havia aplausos, não havia reconhecimento. Mas, enquanto ele servia, sentia uma alegria que não entendia. É como se estivesse fazendo algo para o Senhor, pensava. Até que certo dia, o irmão Roberto, o mesmo que o havia procurado na oficina, o chamou. Lucas, você já pensou em visitar os irmãos doentes? Tem muitos que estão enfraquecidos e precisam de uma palavra de ânimo. Lucas ficou surpreso. Mas eu não sei pregar, irmão. Não sei nem orar direito. Roberto colocou a mão em seu ombro. Ninguém está pedindo que você pregue. Só que você leve amor. Deus faz o resto. E foi assim que Lucas começou a visitar os enfermos. Ia às casas, orava com eles, lia a Bíblia mesmo tropeçando nas palavras. E aos poucos ele viu algo incrível. Deus usava suas palavras simples para tocar corações. Um dia ele visitou um senhor idoso que estava acamado há meses. Irmão, eu não aguento mais. Peça a Deus para me levar, disse o velho, com lágrimas nos olhos. Lucas não sabia o que dizer. Só segurou sua mão e orou. Senhor Jesus, dá forças ao irmão. Mostra que o Senhor não o esqueceu. Na semana seguinte, o Senhor estava no culto, andando, sorrindo. Deus me deu mais um tempo, ele disse a Lucas com os olhos brilhando. E foi através de você. Foi então que Lucas entendeu. Deus não precisava de homens perfeitos. Precisava de homens dispostos. A grande prova, quando o passado bate a porta. Mas Satanás não desiste fácil. Justamente quando Lucas pensava que sua vida estava no caminho certo, o passado voltou para assombrá-lo. Uma tarde, enquanto saía do trabalho, ele esbarrou em um rosto conhecido. Ricardo, seu antigo amigo das noites de bebida. E aí, Lucas? Sumiu, hein? Pensamos que você tinha morrido, disse Ricardo com um riso alto. Não, só mudei de vida, respondeu Lucas, tentando ser breve. Mas Ricardo não deixou. Ah, é? Ouvi dizer que você virou crente agora. Deixa de ser bobo, irmão. Deus não existe. Vem com a gente hoje, igual antigamente. Lucas sentiu o coração acelerar. As memórias das noites de farra, do álcool, das mulheres, tudo voltou como um filme. Não posso, Ricardo. Minha vida é outra agora. Ricardo riu. Claro, claro. Até quando, hein? Até você precisar de dinheiro de novo? Até sua mãe ficar doente de novo? A palavra mãe doeu como uma faca. Deixa ela fora disso, Lucas disse, com a voz trêmula. Ah, desculpa. Esqueci que a mamãezinha é sagrada, né? Lucas quase perdeu o controle. Quase deu um soco. Quase caiu na provocação. Mas então ele lembrou das palavras que havia lido naquela mesma manhã. Não te deixei nem te desamparei. Hebreus 13:05. Respirou fundo. Ricardo, eu não sou mais aquele cara. E não vou voltar a ser. Se um dia você precisar de ajuda, me procure. Mas não é para isso que eu voltei. E sem esperar resposta, ele virou as costas e foi embora. Naquela noite, ao contar à mãe o que havia acontecido, ela o abraçou forte. Filho, isso é crescimento. Satanás só ataca quem está incomodando ele.
Lucas assentiu, mas uma dúvida ainda o perseguia. Mãe, e se eu cair de novo? Ela olhou nos seus olhos. Se cair, levanta. Deus não te abandonou quando você estava no fundo do poço. Por que ele te abandonaria agora? E pela primeira vez, Lucas entendeu que a firmeza não era não cair. Era se levantar toda vez que caísse. O dia em que ele se tornou um instrumento, o jovem que ele salvou. Alguns meses depois, Lucas estava ajudando em uma campanha evangelística em um bairro pobre da cidade. Enquanto distribuía folhetos, viu um grupo de jovens sentados em um muro bebendo. Um deles, um garoto de não mais que 16 anos, olhava para ele com um misto de desafio e curiosidade. E aí, crente? Veio salvar a gente? Perguntou o jovem com um riso sarcástico. Lucas não se ofendeu. Não vim salvar ninguém. Só vim falar que tem um Deus que ama você. O garoto cuspiu no chão. Amor? Que amor é esse que deixa a gente passar fome? Lucas sentiu o coração apertar. Aquele garoto era ele alguns anos antes. Eu já estive onde você está, disse, sentando-se ao lado deles. Já bebi, já me droguei, já pensei que não tinha saída. Mas tem. Ah, é? E onde está essa saída? O jovem desafiou. Na igreja. Não é um lugar perfeito, porque a gente não é perfeito. Mas é um lugar onde você pode começar de novo. Oh,